Sejam todos bem-vindos ao canal do Seu Divã. Eu sou a Clarice, psicanalista, e hoje vamos iniciar mais um estudo, mais uma leitura com vocês. E o texto escolhido para compartilhar com vocês hoje se chama Contribuição à História do Movimento Psicanalítico de 1914. O livro de referência que eu estou usando é o da Companhia das Letras, que é o Totem e Tabu, e tem esse texto, né? E aqui nessa edição, vocês vão encontrar na página 346. Esse texto eu vou trazer uma dinâmica um pouquinho diferente com vocês, de uma perspectiva que eu considero muito importante, de uma perspectiva histórica. Lógico que ele vai trazer conceitos aqui também no decorrer do texto, mas esse texto ele vem no momento bem importante e específico da história da psicanálise, que vai trazer aqui o momento que ele estava, que ele rompeu, né? Teve esse rompimento com Jung, principalmente. Então, durante esse texto, ele vai estar ali trazendo pontos da psicanálise como não é uma defesa, mas trazendo ali como a preocupação que ele tinha de estar explicando esse rompimento, explicando o que era psicanálise e o que não era. Eu sempre falo, né, para vocês e com quem eu converso sobre estudar psicanálise, é muito importante a gente entender conceitos, estudar, mas essa parte histórica, ela é essencial para a gente conseguir entender em que momento aquele texto está acontecendo, por que está escrito dessa forma, porque ele traz alguns pontos. Inclusive, eu estou com uma parte aqui da biografia que eu vou compartilhar com vocês, que é a biografia do Peter Gay, Freud, Uma Vida para Nosso Tempo. E aí vocês vão entendendo, esse texto ele é um pouco longo, ele é dividido em 3 partes. Eu vou fazer só um vídeo, tá? Para estimular vocês também a lerem o texto com uma perspectiva, com um olhar também de uma retrospectiva histórica, entendendo, né, qual era o momento que Freud estava escrevendo esse texto, né? Qual era a intenção dele. Então vamos lá. Eu vou começar antes de selecionar umas partes aqui, passagens do texto. Vou compartilhar com vocês uma passagem aqui da biografia de Freud, que ele vai estar falando justamente no momento em que esse texto foi escrito. Então, eu vou estar ali na página da biografia para quem eu quiser consultar, né, em algum momento, é a página 417. Então, eu vou estar lendo para vocês, fica mais legal de entender, né? Então, vamos lá, ó. Ele diz assim: Freud, embora dificilmente surpreso, sentiu-se satisfeito em ter defensores tão enérgicos ao seu lado. Mas seu principal meio de defesa, nesses dias, foi trabalhar na história do movimento psicanalítico, que é esse texto. Um útil repositório de sua raiva. Ele a concebeu como um panfleto onde apresentaria sua versão sobre dissensões que tinham assolado o movimento nos últimos anos. Comunicou suas intenções pela primeira vez no começo de 1913, numa nota ferense. Estava pensando numa história da psicanálise com uma crítica declarada a Adler e Jung. Vocês vão entender. 2 meses depois, pude informar: estou trabalhando furiosamente na história. O advérbio indicava de maneira adequada tanto seu ritmo como seu estado de espírito. A história era a declaração de guerra de Freud. Enquanto a redigia com fúria, enviou rascunhos aos íntimos e passou a chamá-la carinhosamente de bomba. Mesmo antes que a bomba fosse oficialmente detonada, Freud sentiu-se gratificado ao ver que seus adversários em Zurique estavam cometendo o que ele considerava erros táticos. Estavam, concluiu ironicamente, trabalhando para ele. No começo da primavera de 1914, Jung deu a Freud o que ele queria. Em 20 de abril, renunciou à presidência da Associação Psicanalítica Internacional. 2 dias depois, os berlinenses enviaram um alegre telegrama a Bergasse 19. Pelas notícias de Zurique, cordiais congratulações de Abraham Eichhorn. Não sei se é assim que fala. A decisão de Jung, disse Freud a Ferenczi, respirando mais aliviado, facilitou muito a tarefa. E aqui ele vai falando mais algumas coisas também.
E agora vamos aqui então retornar o texto. Então, para vocês entenderem o conceito do motivo que Freud está escrevendo aqui esse texto, né? Com o intuito de criticar, defender, separar, enfim, porque é esse momento que está acontecendo de rompimento e rompimentos importantes naquele momento. Então vamos lá. Na primeira parte desse livro, Freud vai estar aqui falando, principalmente, tanto que ele vai desde o começo com Breuer até esse momento desse rompimento que teve com Jung e Adler. Tanto que na terceira parte ele vai discorrer muito falando das diferenças de conceitos e do que é psicanálise, né, criticando e colocando algumas coisas de Adler e Jung. Certo? Então, aqui nessa primeira parte, ele vai estar falando desse rompimento com Breuer, a diferença, né, que separou eles naquele momento do método catártico e da psicanálise. Então, ele vai falar da etiologia sexual das neuroses, que foi uma diferença também que ele traz aqui como algo que também trouxe muitas questões relativas à teoria que ele estava trazendo, né? Então, e também nessa primeira parte, ele já vai trazer essa questão de ideias que ele tem, que são originais, e ideias que ele tem que sofreram influências. Então, ele está aqui também falando um pouquinho sobre isso. Eu separei algumas passagens para estar compartilhando com vocês. Vamos lá. Na página 256, ele vai estar falando assim. Entre os demais fatores que, devido ao meu trabalho, se juntaram ao método catártico e o transmutaram na psicanálise, eu destaco a teoria da repressão e da resistência, a introdução da sexualidade infantil e a interpretação e utilização dos sonhos para o conhecimento do inconsciente. A teoria da repressão concebi de forma independente, sem dúvida. Não sei de nenhuma influência que me tivesse levado a ela e durante muito tempo vi essa ideia como original. Até que Otto Rank nos mostrou a passagem de Schopenhauer em Um Mundo com Vontade de Representação, em que o filósofo busca uma explicação para a loucura. O que ele diz sobre a recusa em aceitar algo penoso da realidade coincide tão perfeitamente com o teor do meu conceito de repressão, que novamente fiquei devendo à minha pouca erudição a possibilidade de fazer uma descoberta. No entanto, outros leram essa passagem e não chegaram a essa descoberta, e talvez me tivesse acontecido mesmo se em minha juventude eu encontrasse mais gosto na leitura de autores filosóficos. Então, aqui nessa parte ele vai estar trazendo isso, né? As influências que ele teve para elaborar teorias, o que ele considera ali original, o que não, né? Então, na mesma página 257 tem outra passagem que ele diz assim: por outro lado, tinha de me dispor, e de bom grado me disponho, a renunciar a toda reivindicação de prioridade, nos casos frequentes em que a laboriosa pesquisa psicanalítica apenas confirma percepções que os filósofos obtiveram de forma intuitiva. Então, ele está trazendo essas questões aqui. Então, nessa parte, ele vai estar falando bastante sobre isso, bastante sobre Breuer, bastante sobre a questão da sexualidade, né, que foi uma questão ali que a gente costuma pensar nessa parte, né? Freud foi um pioneiro na questão da sexualidade infantil. É claro que ele ampliou esse conceito, é claro que ele amadureceu e tem questões originais, mas ele teve influência sim e já se falava em sexualidade, né? Mas ele trouxe aí à tona, amadureceu, trouxe novamente, né? Essa questão polêmica. Então ele está falando sobre isso aqui também nessa parte. Outra passagem que eu também separei para compartilhar com vocês é na página 258, que ele diz assim, vamos lá. A consideração teórica do fato de essa resistência coincidir com uma amnésia leva inevitavelmente à concepção da atividade psíquica inconsciente, que é própria da psicanálise, o que distingue claramente das especulações filosóficas sobre o inconsciente. Então, aqui ele está falando da questão filosófica do inconsciente e fazendo essa diferenciação, o que é o inconsciente para a psicanálise. Pode-se dizer, então, que a teoria psicanalítica é uma tentativa de tornar inteligíveis duas coisas notáveis e inesperadas que sucedem quando tentamos relacionar os sintomas de um neurótico às suas fontes no passado, a transferência e a resistência. E aqui ele vai continuar, né? Então, nessa parte, ele vai estar trazendo essas questões. Eu não vou me alongar muito,
porque ele vai estar falando bastante coisa sobre esses pontos, vai estar falando sobre as fantasias, então ele vai estar trazendo conceitos, distinguindo o que ele teve influência, o que não teve, o que é da psicanálise, o que não teve, a questão dos rompimentos e por que aconteceu, então está trazendo essas questões, tá? Então a gente pode agora já falar um pouquinho sobre a parte 2, né? Na parte 2, que vai se iniciar aqui na página 296, ele vai trazer principalmente questões ali das sociedades psicanalíticas desde o começo, né? Que começou lá em Viena, com algumas pessoas, era pequena, e aí ela foi se expandindo no decorrer do tempo. E ele vai estar falando isso, né? Das sociedades e sua expansão. E aí, na página 296, já tem uma passagem que eu vou compartilhar com vocês. Ó, o pequeno círculo da sociedade psicanalítica, lá no começo em Viena, logo se expandiu, mudando várias vezes de composição nos anos seguintes. No conjunto, podia-se dizer que, na riqueza e variedade dos talentos que incluía, não era inferior à equipe de nenhum docente clínico. Desde o início, encontravam-se nele os homens que depois teriam, na história do movimento psicanalítico, papéis muito relevantes, embora nem sempre simpáticos. Ele também dá muitas alfinetadas aqui nesse texto, tá? Mas naquele tempo, não se podia imaginar essa evolução. Eu tinha razão para estar satisfeito e acho que fiz tudo para pôr ao alcance dos outros o que havia aprendido e experimentado. Houve apenas duas coisas pouco auspiciosas, que terminaram por me alhear interiormente do grupo. Não consegui estabelecer entre seus membros o amigável consenso que deve predominar entre homens que realizam o mesmo trabalho difícil, nem evitar as disputas por prioridade a que o trabalho em comum dava ocasião. Teve algumas questões na sociedade, nos círculos psicanalíticos, né, de não concordância, de algumas questões, e principalmente aqui vocês vão ver na terceira parte com Adler, né, teve várias questões, várias diferenças, que também posteriormente levou a esse rompimento, tá? E aí, continuando aqui, outra passagem na página 272, ele diz assim: várias vezes reconheci e agradeci os méritos da Escola Psiquiátrica de Zurique, aqui está falando de Jung também, na difusão da psicanálise, que foi muito importante. Jung teve um papel muito importante para a psicanálise, Freud e Jung foram muito próximos, e ele tinha essa questão, que eu vou compartilhar com vocês também já já, de ele ser o sucessor de Freud para a psicanálise, né? Na difusão da psicanálise, em especial os de Bleuler, não Breuer, é outro Bleuler esse, e Jung. E não hesito em fazê-lo novamente agora, quando as relações mudaram bastante, né? Então aqui ele já está colocando essa questão que as relações mudaram, que teve esse rompimento. Então aqui ele vai estar trazendo essa questão das escolas, da expansão, como isso foi acontecendo, certo? Então, vamos lá. Aí ele vai colocando aqui as contribuições da escola de Zurique para a expansão da psicanálise, e ele vai estar discorrendo sobre isso. E aí a gente vai passar para a parte 3, que tem, eu separei mais passagens nessa parte 3 para compartilhar com vocês, certo? Vamos ali para a página agora 293 desse texto, certo? Então, nessa parte 3 desse texto, ele vai estar falando das associações psicanalíticas, Associação Internacional Psicanalítica, os congressos, vai falar dos congressos aqui, revistas e publicações, e vai estar falando desse rompimento com Adler e Jung, né? Então, vamos lá, vamos começar a ler com vocês aqui. Na página 293, logo no começo, ele está dizendo assim: pensei em dar organização ao movimento psicanalítico, mudar seu centro para Zurique e dotá-lo de um chefe que velasse por seu futuro, Jung no caso. Como era minha criação, despertou muita oposição entre os seguidores da psicanálise. Exporei meus motivos de forma detalhada, é isso que ele vai fazer aqui. Espero que eles sirvam para justificar-me, ainda que se venha a constatar que realmente não fiz uma coisa sábia. Olha aqui. Aí, mais para o final dessa página 294, ele diz assim: a preocupação do Freud em relação à questão, ele tinha essa questão com a idade, de não estar mais jovem e se preocupar com o futuro da psicanálise. Então ele diz assim: além disso, eu já não era jovem,
Via um longo caminho pela frente e sentia como um peso a obrigação de ser líder numa idade avançada. Mas era preciso que houvesse julguei. Conhecia bem demais os enganos que espreitavam quem se punha a lidar com a análise e esperava que fosse possível evitar muitos deles, se estabelecêssemos uma autoridade disposta a instruir e admoestar. Essa posição me coubera inicialmente, graças à inapelável dianteira de 15 anos de experiência. Portanto, interessava-me transferir essa autoridade para um homem mais jovem, que tomaria naturalmente meu lugar após minha partida. Esse poderia ser somente Jung, pois Bleuler tinha a mesma idade que eu, e a favor de Jung havia seus dotes excepcionais, as contribuições que já fizera à psicanálise, sua independência e a impressão de segura energia que sua personalidade produzia. Olha aqui, ele está já explicando isso. Nessa mesma página, na página 295, ele diz assim: eu considerava necessário instituir uma associação oficial, porque receava os abusos a que estaria sujeita a psicanálise, tão logo atingisse popularidade. Então haveria um centro que pudesse declarar: a psicanálise nada tem a ver com todo esse absurdo, isso não é psicanálise. Nas reuniões dos grupos locais que compunham a associação internacional, seria ensinado como exercer a psicanálise e seriam treinados médicos que poderiam ter uma espécie de garantia em suas atividades. Também me parecia desejável que os seguidores da psicanálise se reunissem para manter laços amigáveis e apoiar-se mutuamente, depois que a ciência oficial promulgou o veto sobre ela e impôs o boicote sobre os médicos e instituições que praticassem. Certo? Então aqui ele está trazendo primeiro qual era a intenção dele, com o Jung, com a Associação Internacional, zelar pela psicanálise e alguém ali mais jovem que ele que pudesse dar sequência e expandir a psicanálise. E aqui na página, então, outra passagem que eu separei para vocês, a 298, ele já está trazendo, que já está explicando esse momento que as coisas estavam mudando, né? Que as divergências estavam acontecendo. Então, na página 298. Um quadro muito diferente ofereceu, aqui ele está falando também do congresso, tá? Aqui ele já está no quarto congresso, se eu não me engano. Então, ele vai, durante essa etapa, essa parte do texto, falar sobre isso também. Então, vamos lá. Um quadro muito diferente ofereceu o quarto congresso, que teve lugar em Munique, em setembro de 1913, e do qual todos os participantes ainda se recordam bem. Foi dirigido por Jung, de maneira indelicada e incorreta. Os expositores tinham tempo limitado, as discussões sufocavam as comunicações. Então, aqui ele já vai trazendo essas questões que estavam acontecendo, essas divergências entre ele e Jung, principalmente. E um pouco mais para frente, na página 302, ele vai estar colocando então a questão do movimento de separação que ocorreu e que estava acontecendo e que ele estava ali discorrendo sobre isso. Página 302. Agora devo recordar dois movimentos de separação que tiveram lugar entre os seguidores da psicanálise. O primeiro deles entre o nascimento da associação em 1910 e o Congresso de Weimar, não sei se é assim que fala, em 1911. O segundo após aquele, de modo que veio à luz em Munique em 1913. A decepção que eles me causaram poderia ter sido evitada se eu tivesse atentado melhor para os processos que ocorrem nas pessoas que se acham em tratamento analítico. Aqui é uma observação. Era muito comum entre eles usarem a teoria e analisarem um ao outro, em relação às divergências, à postura, enfim, eles tinham esse costume nas cartas, conversando, de se analisarem, né? De pegarem os conceitos e fazerem essa análise aqui hoje, e a gente pode pensar essa análise selvagem, né? Talvez, mas ali eles tinham um contato frequente e era muito comum ter esse tipo de análise entre eles. Eu compreendia muito bem que alguém recordasse a fuga ao se defrontar aqui, com as desagradáveis verdades psicanalíticas e sempre afirmara que a compreensão de cada um é estorvada por suas próprias repressões, ou seja, pelas existências que as mantêm, de modo que ele não vai além de determinado ponto em sua relação com a análise.
Mas eu não esperava que alguém, tendo compreendido a análise em certa profundidade, pudesse novamente perder ou renunciar à sua compreensão. Então aqui ele traz, né, questões teóricas, junto com questionamentos e algumas alfinetadas, e ele está trazendo, tá trazendo e falando sobre isso. Por isso que quando eu trouxe para vocês, que claro que a gente pode ver conceitos aqui, como em todos os textos, mas aqui eu quis ir para outra direção para vocês terem essa visão do que estava acontecendo, né? É muito importante a gente entender. Quando a gente estuda uma teoria, um teórico, não só na psicanálise, em todas as áreas da vida, entender essa parte histórica, o momento que estava acontecendo, por quê, né? Isso ajuda a clarear muita coisa, entender muita coisa, saber separar o que de fato pode ser original ou não, o que tem influência ou não. Dessa forma a gente também sai daquele lugar de ficar só endeusando, né? Um teórico. Isso abre a nossa mente para novas perspectivas, entender que ali também era humano, um humano inteligentíssimo, né? Freud, que eu gosto muito da teoria dele, mas que a gente tem esse olhar, era humano, tinha as questões, tinha as suas, enfim, angústias, neuroses e etc. E estava se deparando ali com a expansão de movimento, né, com as frustrações, enfim, entre outras coisas. Então é muito importante a gente ter essa visão de analisar, de estudar, de ler, de compreender essa parte histórica, que é essencial. Eu acho que não dá para desvincular a gente estudar teoria e estudar a história dessa teoria e desse teórico. Isso é muito importante. Então, continuando aqui, na página 300, agora 303. Página 303. Não é coisa fácil ou invejável narrar a história desses dois movimentos de separação. Já que, por um lado, faltam-me fortes impulsos pessoais para fazê-lo, não esperava a gratidão, nem sou vingativo em grau eficaz. Por outro lado, sei que nisso me exponho a invectivas de adversários pouco escrupulosos e ofereço aos inimigos da psicanálise o tão ansiado espetáculo de psicanalistas dilacerando uns aos outros. Foi-me necessária muita superação para não pelejar com adversários de fora da psicanálise. E agora me vejo obrigado a encetar a luta com aqueles que dela foram seguidores ou que ainda se consideram tais, né? Então, para finalizar com vocês essa última parte, eu separei aqui a página também 304, né? Aqui já tem bastante coisa que eu separei, mas para não ficar muito longo, eu não vou ler tudo, tá? Então, eu incentivo e peço para vocês também lerem com esse olhar, se tiverem a biografia juntos, fica muito legal de ler, tá? E aí a gente vai estar depois trazendo mais questões históricas, mais curiosidades para vocês, que isso é muito importante e muito legal. Então, ali na página 304, ele diz assim: não me ocuparei do possível teor de verdade das teorias que rejeito. Não procurarei refutá-las, isso ficará para outros pesquisadores qualificados do campo da psicanálise, em parte já foi feito. Quero apenas mostrar que, em quais pontos essas teorias renegam os princípios da psicanálise, e por isso não deve levar esse nome. Logo, necessito da análise apenas para tornar compreensível como esses desvios da análise podem surgir entre os analistas. Nas questões em que houve divergência, porém, defenderei os justos direitos da psicanálise com observações de natureza puramente crítica. Então, aí mais para frente dessa parte aqui do texto, parte 3, ele vai falar de todas as questões com Adler, com Jung, por que né, aconteceu rompimento, as divergências em relação aos conceitos. Então ele vai estar trazendo isso de uma forma ali mais detalhada e tá bem legal para vocês, né, lerem aí na íntegra esse texto. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria ver mais alguma parte aqui da biografia para estar compartilhando com vocês, mas eu não separei exatamente aqui. Mas é muito legal, leiam também. Aqui sim, ela tem outra parte da biografia que eu separei, só que eu não anotei a página, mas é perto da página 417 que eu comecei, que o Peter Gay diz assim: essa trajetória emocional levanta questões se Freud precisava, de certa forma, transformar seus amigos em inimigos. Primeiro Breuer, depois Fliess.
A seguir Adler e Steckel, também que é na mesma época, agora Jung. E outras rupturas que ainda viriam. É compreensível que se possa ver Jung simplesmente como um outro Fliess. Mas essa equiparação, na verdade, mais obscurece do que esclarece. Freud e Fliess tinham praticamente a mesma idade. Havia uma diferença de quase 20 anos entre Freud e Jung. Jung era bem mais novo. Quando começaram a se corresponder em 1906, Freud estava com 50 anos e Jung com 31. E ainda, apesar de toda a sua afeição paternal, Freud nunca concedeu a Jung o símbolo definitivo da familiaridade germânica, que é uma expressão Odu, ao contrário do que ocorrera com Fliess. Então, se vocês já lá no começo da psicanálise, que ele tinha as cartas que ele mandava a correspondência com Fliess, então por muito tempo, depois teve o rompimento, e isso foi muito marcante para o Freud, né? E ele teve esse carinho com Fliess muito grande, de fato. No auge da intimidade entre eles, depois que Freud já havia ungido Jung como príncipe herdeiro do movimento psicanalítico, as cartas continuavam a manter um grau de formalidade. Freud tratava Jung como caro amigo, mas Jung nunca avançou além de caro Herr Professor. As apostas na amizade de Freud com Jung eram tão altas quanto havia sido com Fliess, mas eram diferentes. A situação de Freud tinha se alterado drasticamente. Se adotara Fliess como única companhia numa expedição excêntrica e temerária, por outro lado, adotou Jung como o sólido fiador de um movimento ainda ameaçado, mas recebendo um apoio cada vez maior. Então aqui ele vai estar trazendo essas questões, inclusive essa parte, né, de que Freud rompia, tinha essas questões, isso acontecia mesmo, né, tinha essas divergências de opiniões, outras questões, mas ele sempre teve ali também nos círculos psicanalíticos e seus, quem acompanhava ele, muita gente que também ele não teve rompimento e seguiu aí com a sociedade, com a expansão da psicanálise. Bem, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado desse formato. Não sei, digam aí para mim se foi legal falar um pouco da parte histórica, pegar, né? Não, a gente não só focar em conceitos que a gente vai fazer também, mas também em trazer história, curiosidades, passagens, para a gente estar ali também aprofundando e conhecendo ainda melhor quem foi Freud, o que causava rompimentos, né? O que tinha ali de diferenças ou não, tá bom? Então é isso. Deixe seu comentário, digam se gostou, diga se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão, né? Curte o vídeo, compartilha com quem gostaria de saber estudar psicanálise. Se você não conhece ainda também o nosso Instagram, nos acompanhe lá. Em breve teremos aí mais notícias de qual vai ser nossa própria leitura. Então, até breve.